Pessoal, então olha só. Depois que nós vimos que corrente elétrica gera campo magnético, que nós aprendemos a calcular 3 formas diferentes de campo magnético gerado por corrente elétrica, né? Fio reto e longo, espira e solenoide. Depois disso nós vimos que tem a força eletromagnética. Cargas com certa velocidade imersas em campo magnético podem sofrer força magnética. Por que pode? Porque sendo de 0 é 0, né? Então quando o vetor de velocidade é paralelo ao campo magnético, a partícula não vai sentir a presença do campo magnético. Aí nós vimos que se a gente mergulha um fio imerso em campo magnético, dá para calcular a força que vai atuar nesse fio que está imerso em campo magnético. E nós deduzimos a formulazinha do bio ali que eu coloquei em verde. Da onde veio aquela formulazinha verde? Ela veio da fórmula vermelhinha, unida com a ideia de intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga sobre tempo, e a ideia de velocidade média, distância sobre tempo. Com essas 3 fórmulas, eu criei uma nova fórmula de força eletromagnética. E vamos continuar agora. Vê se vocês concordam comigo. Se eu tenho 2 fios retos e paralelos, percorridos por corrente elétrica, tu concorda que um deles gera campo magnético em cima do outro? Eu te pergunto, para onde aponta o campo magnético que esse fio gera em cima deste? Entrando ou saindo do plano do quadro? Parabéns, pega no fio com a mão direita, o dedão no sentido da corrente, né? Entrando na direita, o campo magnético penetra no quadro. Na esquerda do fio azul, o campo magnético gerado por ele emerge do plano do quadro. Tudo bem com vocês? Nós poderíamos representar então o campo magnético atuando nesse fio com um xizinho, porque está penetrando, né, no plano do quadro. Esse é o campo magnético gerado pelo fio 1, né? Concorda comigo? Tu aceitas então que agora esse fio 2 está naquela situação que a gente acabou de estudar? O fio 2, que é reto, está imerso em campo magnético. Se eu quiser calcular a força que esse fio 2 está sofrendo, eu posso usar a fórmula do Bill. Força é campo magnético vezes a corrente que o percorre, vezes o tamanho que está imerso no campo magnético, que é o comprimento L. Qual é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade das partículas que percorrem o fio? 90, né? As partículas estão indo para cima, o campo magnético está penetrando no quadro. Então é seno de 90. Mas esse campo magnético é o campo magnético gerado pelo fio 1, né? Como é que a gente calcula o campo magnético gerado por fio reto e longo? É essa primeira fórmula aqui, ó. Eu vou substituir aquele B1 por aquela fórmula ali, ó. μ0 vezes I do fio 1 vezes o I do fio 2 vezes o comprimento dos fios, seno de 90 é 1, então aparentemente desapareceu, dividido por o meu B1, está aqui, ó, μ0 vezes I, que divide 2πr. Só que o R é a distância do fio que está gerando o campo magnético até onde eu estou estudando o campo magnético. Eu chamei de D essa distância. Portanto, esta é a nova fórmula. Então vamos pensar do que depende a força entre 2 fios paralelos que são percorridos por corrente elétrica. Depende da corrente elétrica em cada fio, depende do tamanho dos fios que estão paralelos um ao outro e depende da distância entre os fios. Observe que essa fórmula só serve para calcular o módulo da força. Como é que eu vou saber para onde é que um fio empurra o outro? Pensem ali, para onde é que o fio vermelho vai ser empurrado? Tentem aplicar as regras que nós já mostramos para vocês, para ver se vocês percebem. Dedão é a velocidade das partículas. Indicador é para onde aponta o campo magnético, para dentro do quadro. O dedo do meio é para onde atua a força. Esse fio vermelho vai ser empurrado para a esquerda. Concorda comigo?
Então, o campo magnético que o fio vermelho gera sobre o fio azul poderia ser representado por pontinhos. Esse é o campo magnético gerado pelo fio 2 sobre o fio 1. Agora vamos usar a regra da mão direita modificada para ver para onde ele vai ser empurrado esse fio. As partículas positivas estão subindo o fio, dedão. O campo magnético está apontando para vocês. E a força empurraria o fio azul para cima do fio vermelho. Confirmamos que nesse caso os fios se atrairiam. Tu pode decorar se tu quiser. Quando os fios têm corrente elétrica no mesmo sentido, eles se atraem. No mesmo sentido, eles se atraem. E quando os sentidos são opostos, eles se repelem. Certo? Nesse caso, está popular falha, né? Os opostos se atraem. As cargas com o mesmo sentido é que se atraem agora. Né? Sentidos opostos se repelem. Professor, Pois não. mas então eu considero que o fio que está sendo atraído por ele é positivo. Não. Eu considero que as partículas que se deslocam dentro do fio é positiva. Lembra do sentido convencional da corrente elétrica? Mas se tu quiser fazer o sentido verdadeiro como elétrons, não tem problema, porque os elétrons estão indo para baixo. Certo? Mas aí muda o sentido da velocidade e muda o sentido da força também. Então, quando for aplicar a nova regra, vai continuar funcionando. Certo? Ótima observação. Eu também ficava desconfiado quando a gente usava partículas positivas que nem estavam se deslocando no fio, né? Mas continua funcionando a teoria, sem problema. Eu vou confessar a vocês que eu nunca me dei o trabalho de decorar que sentidos iguais atraem, sentidos opostos à corrente elétrica repelem. Eu prefiro aplicar a regra da mão direita no fio, descobrir para onde é que aponta o campo magnético e depois aplicar a regra da mão direita modificada no outro fio e descobrir para onde é que ele é empurrado. Como eu já tinha decorado a regra da mão direita e a regra da mão direita modificada, eu achava mais fácil usar aquilo que eu já conhecia do que decorar. Mas eu percebo que muita gente prefere decorar. Fios paralelos, correntes com o mesmo sentido, atraem, sentidos opostos repelem. Tudo bem, não tem problema. Certo? Mas eu acho bastante seguro aplicar as regras da mão direita que nós estudamos. Show de bola! Então tu vê, né? A partir da força eletromagnética e do campo magnético gerado por fio reto, e usando a fórmula do Bill, nós criamos uma outra fórmula ainda para o eletromagnetismo. A fórmula que nos permite calcular a força de atração ou repulsão entre fios paralelos e retos. Olha que bonita essa fórmula, coisa mais linda. Eu acho, cara, que da parte básica do eletromagnetismo estamos bem encaminhados. Só que agora, cara, nós vamos estudar a parte mais bonita ainda do eletromagnetismo. É a parte que vai nos permitir compreender por que nós usamos corrente alternada, como é que a gente faz a energia sair de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica e chegar até a tomada da nossa casa. Como que isso tudo é possível, nós vamos começar a ver a partir de agora. Corrente elétrica gera campo magnético, não é isso? Corrente elétrica gera campo magnético. Será que então campo magnético não pode gerar corrente elétrica? Já que corrente elétrica gera campo magnético, Ors nos mostrou isso com aquela experiência, que sem querer, né, ele levou uma bússola para a sala de aula e percebeu que a bússola sentia se o circuito elétrico estava ligado ou não. Através daquele experimento, por sorte, o mundo descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Nós já até aprendemos a calcular esse campo magnético em alguns casos específicos. A pergunta agora é a oposta. Se cargas em movimento geram campo magnético pode gerar movimento de carga elétrica? Para começar a mostrar essa ideia, eu primeiro vou querer que tu entenda uma ideia bem interessante chamada fluxo magnético. Como nós nunca vimos um campo magnético diretamente, né, nós não podemos observar o campo magnético diretamente em volta de um ímã, a gente não vê nada em volta de um ímã. E nós sabemos que tem alguma coisa ali em volta, né? Se eu começar a te explicar fluxo magnético a partir de campo magnético, uma coisa invisível, é natural que tu fique perdido. Mas rio tu já viu, né? Rio tu já viu. Rio, água. Só que não é um rio qualquer. O meu rio é um rio perfeito. O rio que está fluindo por essa sala, ele está vendo ali a água da batendo ali. E essas moléculas
O nosso rio é um rio onde as moléculas de água só se deslocam em linha reta com velocidade constante. Que belo rio. Tem um rio. A água flui para lá. Bambolê. Já viu esse bambolê? Bambolê. Eu vou mergulhar o meu bambolê no rio. E a pergunta que eu te faço é: quais são os fatores que interferem na quantidade de água que fluirá por dentro do bambolê? Primeiro, tu concorda que o tamanho do bambolê que eu mergulho no rio influencia na quantidade de água que o atravessa? Mini bambolê, mergulha no rio, passa pouca água. Super bambolê, mergulha no rio, passa um monte de água. Tranquilo? Tranquilo? Não perdoarei jamais, hein? Ó, natural, o tamanho do bambolê, sacanagem. O tamanho do bambolê influencia na quantidade de água que atravessa o bambolê quando mergulha no rio. Aceitável? Tranquilo, né, cara? Quanto maior o bambolê, mais água atravessa ele. Poxa, que óbvio. Tu concorda que quanto mais caudaloso for o rio, mais água atravessa o bambolê? Se for um riachinho, aí tu mergulha o bambolê no riachinho, vai passar pouca água. Aí tu vai lá nas cataratas do Iguaçu e bota o bambolê lá, porra, vai passar muita água. Concordas comigo que quanto maior o fluxo de água do rio, maior o fluxo de água através do bambolê? Intuitivo também. E agora o momento mais importante. Tu concordas que dependendo da posição em que o bambolê for mergulhado na água do rio, vai passar mais ou menos água pelo bambolê? Lembre-se que o meu rio é um rio perfeito e o movimento da água é retilíneo e aponta para lá. Eu te pergunto, se eu boto o bambolê assim, ó, nesse rio, o fluxo de água é máximo ou é mínimo? Comparado com assim, ó, passa mais ou menos água agora? Mais, né, gente? Assim passa menos, né? Quanto mais paralelo o bambolê estiver à velocidade das águas do rio, menos água passa por dentro dele, né? Digo mais, se esse bambolê for mergulhado assim na água do rio, e o meu rio é perfeito e a molécula d'água em linha reta, nenhuma gota de água atravessa o meu bambolê. Porque para que a água atravesse o bambolê paralelamente, com ele disposto paralelamente ao movimento da água, a água vai ter que fazer um zigue-zague para atravessar por dentro do bambolê, né? E a minha água não faz zigue-zague, ela anda em linha reta. Concorda comigo? Se tu concorda então que nessa posição o fluxo de água é nulo dentro do bambolê? Tu vê, cara, eu trouxe coisas que são palpáveis para vocês. A água do rio fluindo dentro de um bambolê, um objeto que todos nós já brincamos algum dia. E te mostrei que, aí tu vê, né, quando tu concordou que eu girei o bambolê, mudou o fluxo de água, tu já tem uma certa noção de decomposição de vetor, já exige uma noção um pouco melhor, né? Embora o argumento, né, de que a água não faz zigue-zague também é razoável para não aceitar que o bambolê não pode ser atravessado por água nessa última situação. Beleza, estou muito satisfeito com a atenção de vocês, muito obrigado. Apesar de não existir rio e de não existir bambolê, as ideias que eu expliquei para vocês, que eu mostrei para vocês, são absolutamente idênticas às ideias que eu vou te mostrar agora. O rio do qual eu falava era, na verdade, um campo magnético, como se lá tivesse um polo norte de um ímã e lá um polo sul. E essa água, esse rio, era um rio magnético, na verdade, eram as linhas de campo que eram perfeitamente paralelas e apontavam na direção do polo sul do ímã. Então vamos representar aqui o nosso rio magnético. Então tu vê, ó, esse campo magnético uniforme tem linhas de campo paralelas igualmente espaçadas que vão do norte para o sul. E não era um bambolê, na verdade, eu estava mentindo, era uma espira. E não precisa ser redonda, não precisa ter uma forma de bambolê. O importante é tu perceber que é uma espira. É uma espira. Essa espira tem uma certa área, né? Concorda comigo? Se eu quiser determinar o fluxo magnético através de uma espira, vocês concordam que quanto maior for o campo magnético, maior o fluxo? Ímã mais poderoso vai passar mais campo magnético através da espira do que um ímã fraquinho. Um ímã fraquinho representaria um rio com a água lenta, com fluxo baixo de água. Um ímã poderoso representaria um rio caudaloso, com muita água atravessando. Quanto maior for o campo magnético, maior o fluxo magnético através da espira. Da mesma forma que quanto mais caudaloso
bambolê influenciava o fluxo de água através dele, a área da espira também influenciará. E como vocês viram, o ângulo também influencia, né? Só que cuidado, o ângulo, quando o físico vai medir o ângulo de uma área com outro vetor, ele nunca usa o plano da área como referência, ele usa uma reta perpendicular à área. Me empresta, meu querido. Olha só, isso aqui não é uma pastinha. Olha que organização, ó, isso aqui não é uma pastinha, não, é uma espira. Sim, é uma espira. Ó, o metal aqui em volta, ó, é uma espira retangular de metal. Fluxo máximo ou mínimo? Máximo, né? Nessa posição, nulo na verdade já, né? Se o meu rio é perfeito, né? Não vai ter como o campo magnético driblar a espira, tudo bem para vocês? Nessa posição, a espira está perpendicular ao campo magnético. Nessa posição, a espira está paralela ao campo magnético, tudo bem para vocês? Só que na física, quando a gente vai trabalhar com uma área, a gente nunca usa o ângulo que a área faz com as coisas. A gente imagina uma reta normal à área para medir o ângulo. Então atenção, hein? Se eu quero medir o ângulo dessa espira com o campo magnético, que é horizontal e aponta da esquerda para a direita de vocês, o vetor que me importa, eu quero medir o ângulo entre esse vetor que é perpendicular à espira e o vetor campo magnético. Nesse caso, o fluxo é máximo ou mínimo? Máximo. Qual é o ângulo entre a reta normal à espira e o vetor campo magnético? Nesse caso, zero, né? Tu concorda que é o ângulo zero? Quando a espira está paralela ao campo magnético, o fluxo é mínimo, né? Virtualmente zero. Qual é o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético? Ficou 90 graus, né? Tu vê, eu vou precisar de alguma coisa de trigonometria aqui que dê valor máximo para ângulo zero e dê valor mínimo para ângulo 90. Qual é a função trigonométrica que dá máximo no zero e mínimo no 90? Seno ou cosseno? Cosseno, né? O cosseno de zero é 1, valor máximo. O cosseno de 90 é 0, valor mínimo. Tu vê, se eu usasse seno, não ia funcionar, já que eu estou usando como referência a reta normal à área. Não é o ângulo com a área. Esse é o perigo. Então, tu vê, eu teria que representar um vetor área. Eu teria que representar um vetor área que é perpendicular a essa superfície. E esse vetor área é esse ângulo que me importa. O ângulo entre o vetor perpendicular à área e o campo magnético. Tu vê, é assim que se calcula fluxo magnético. Depende do campo magnético. Campo magnético depende da área da espira. E o mais perigoso, o ângulo entre o campo magnético e a reta normal à espira. Isso é que é importante, ó, reta normal à espira. Não é o ângulo entre a espira e o campo magnético. Uma análise dimensional rapidinha ali. Obrigado, amigos. Fluxo magnético. Como é que a gente media campo magnético? Era Tesla, não é? Como é que a gente mede área no sistema internacional? Metro quadrado. Tesla por metro quadrado, para homenagear mais um grande engenho, nós vamos chamar de Weber. Então, Weber vai ser a unidade de fluxo magnético. Tesla, metro quadrado. Cuidado aí, não é Tesla por metro, é Tesla metro mesmo, uma multiplicação. A fórmula não é difícil de se aplicar, o mais perigoso é realmente perceber que o ângulo da fórmula não é o ângulo entre a espira e o campo magnético, é o ângulo entre a reta normal à espira e o campo magnético. Isso vai acontecer para quem for para a área das exatas, né, vai ter que trabalhar mais vezes com essa ideia, representar uma área através de um vetor.
E aí nesse caso a gente sempre vai representar o vetor perpendicular à área. Agora que nós temos noção do que é fluxo magnético só mede quanto o campo magnético atravessa uma certa área. Agora nós podemos voltar àquela pergunta anterior. Se cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, a pergunta é: campo magnético pode gerar movimento de cargas elétricas? Ou campo magnético pode gerar corrente elétrica? E é isso que a lei de Faraday veio nos mostrar. O pessoal começou em laboratório a investigar se o ímã podia gerar corrente elétrica num circuito elétrico. Imagina uma espira onde eu instalo um amperímetro nessa espira. Vou fazer assim, ó, essa parte aqui, a parte mais fininha, está dentro do quadro, e essa parte aqui está vindo para fora do quadro, é a parte mais grossa da espira. Então a espira está disposta de tal forma que o ímã passaria por dentro da espira. Para dar essa noção, deixa eu já colocar o ímã quase penetrando aqui na espira. O que perceberam em laboratório? Que se a velocidade do ímã é zero, se o ímã está parado, a corrente no amperímetro é zero. Mas se esse ímã começa a se mexer, girar, se deslocar em relação à espira, quando a velocidade do ímã é diferente de zero, a corrente é diferente de zero. Ou seja, com esse experimento ficou confirmado que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Mas para isso ocorrer, o campo magnético não pode ser constante, ele tem que ser variável. Por isso que a corrente elétrica só aparece naquele sistema quando o ímã está aproximando ou se afastando da espira. Faraday foi o cara que conseguiu descobrir as relações nessa situação. Faraday descobriu que a força eletromotriz induzida na espira, ou seja, a voltagem que vai aparecer na espira, que vai estimular a corrente elétrica, é a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Quanto mais o fluxo magnético no interior da espira variar com o passar do tempo, maior é a voltagem, popularmente falando, induzida na espira. Resumindo, se eu aproximo o ímã devagarzinho, o amperímetro leva uma corrente pequena. Se eu aproximo o ímã bem rápido, o amperímetro leva uma corrente bem grande. Se eu giro o ímã ali dentro devagarzinho, o amperímetro vai registrar uma corrente, uma hora para um lado, uma hora para o outro. Se eu giro bem rápido o ímã ali dentro, aí a corrente elétrica alternada fica bem rápida. E dá para acreditar que praticamente toda a energia elétrica do mundo que nós usamos hoje nas nossas casas ou na indústria, toda a corrente elétrica do mundo basicamente, salvo raras exceções, é gerada daquela maneira. Tu pega um ímã e faz o ímã se aproximar e se afastar de uma bobina, de um solenoide gigantesco. E aí tu vai induzir uma força eletromotriz. Então tu vê, a gente instala um eixo naquele ímã, faz esse eixo ser conectado a um catavento, a uma roda d'água, a uma turbina movida a vapor, e independentemente da usina ser eólica, hidrelétrica ou termoelétrica, no final das contas tu vai girar um ímã dentro de um monte de fio enrolado e com isso tu vai gerar corrente elétrica. Toda a corrente elétrica do mundo basicamente é gerada pela variação do fluxo magnético dentro de circuitos fechados. Professor, qual é a exceção para isso que eu estou falando? É a energia solar, mas a energia solar é aquela que bate numa placa fotovoltaica e carrega uma bateria. Porque existem usinas solares que usam a luz do sol para aquecer água, fazer vapor d'água e gerar energia da forma convencional. Então tu vê, até no caso de usinas solares, algumas continuam gerando energia a partir da variação do campo magnético dentro de circuitos fechados. É a lei de Faraday que nos ajuda então a gerar energia elétrica. Só tem um detalhe: um sujeito escreveu uma lei que dizia para onde é que a corrente elétrica fluía. Essa lei que eu já vou escrever para vocês é chamada de Lei de Lenz. Lei
o aluno tem que saber que aquele menos é a lei de Lenz. Dá para ver ele, tá? O menos, cara, é a lei de Lenz. Claro que eu vou escrever, né, o que diz a lei de Lenz para tu entender o significado do menos ali. Já vou exemplificar a lei de Faraday. As consequências da lei de Faraday serão fantásticas. Mas para justificar o menos ali, já viram na química o princípio de Le Chatelier esse ano? Já viram? Reações que ocorrem em dois sentidos, reações reversíveis na química, ainda não? Então, na verdade, quando tu aprender o princípio de Le Chatelier, eu volto a fazer a comparação da lei de Lenz com o princípio de Le Chatelier. Na maioria das vezes, quando eu vou falar da lei de Lenz, a gurizada já aprendeu o princípio de Le Chatelier, e dá para conectar um com o outro para ficar um pouco mais fácil. Por extenso seria assim, ó. A corrente induzida tem sentido que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que originou a corrente induzida. Tu vê, né, cara? Se tu for decorar a lei como um todo, é uma loucura. Eu lembro, cara, que para eu digerir essa fala, eu tive que ler a lei 1000 vezes e pensar. A corrente induzida tem sentido que gera fluxo magnético que se opõe, aqui está a palavra mágica, que se opõe à variação do fluxo magnético que originou a corrente induzida. Tem duas técnicas clássicas para a gente aprender a lei de Lenz, para a gente aprender a aplicar a lei de Lenz. Eu vou te mostrar as duas técnicas para que tu possa selecionar qual que te deixa mais confortável. Numa delas eu vou aplicar a lei de Lenz diretamente. Na outra não, na outra forma de aplicar a lei de Lenz eu vou fazer de um jeitinho um pouco mais suave. Então vamos dar uma olhada. Como é que a lei de Lenz é cobrada no vestibular? Geralmente o cara te pede: indique o sentido da corrente induzida de acordo com a figura. Então imagine aquele ímã se aproximando da espira. A pergunta é: será que a corrente induzida está subindo ou descendo aqui na espira? A espira está virada para lá, tá vendo? Essa perna aqui é que eu desenhei, ó. Esse braço da esquerda é o que penetrou no quadro, o ímã está vindo aqui. Eu quero saber se a corrente elétrica sobe ou desce essa perna da espira, essa região da espira. Primeiro vou aplicar a lei de Lenz. Para onde é que aponta o vetor campo magnético lá do norte? Aponta para a direita ou aponta para a esquerda? O vetor campo magnético aqui. As linhas de campo emergem do norte, não é isso? Então o vetor campo magnético, ele aponta para a direita ali. Quando eu aproximei o ímã, o fluxo magnético estava aumentando ou diminuindo? Primeiro o ímã estava aqui longe, agora o ímã está mais próximo. Está aumentando ou está diminuindo o campo magnético no interior da espira? Aumentando, né? O ímã que gera o campo magnético, quanto mais próximo o ímã está, mais forte é o campo magnético. Então vocês aceitam que o fluxo magnético está aumentando? É, né? Porque aumentou a área da espira não mudou. O ângulo entre a espira e o campo magnético não mudou. Mas o valor do campo magnético está aumentando, portanto o fluxo magnético está aumentando. Aumentando para onde? Para a direita ou para a esquerda? O vetor campo magnético apontava para a direita, então tem que ser para a direita o fluxo magnético. O nosso rio ia para lá, né? Concorda comigo? Se o fluxo magnético aumentou para a direita, pela lei de Lenz, eu sei que a corrente que vai brotar na espira tem que ir contra esse aumento. Como é que a gente determinava o sentido do fluxo magnético na espira? Pega na espira com a mão direita, não é isso? E o dedão no sentido da corrente. E esses caras eram no sentido do campo
fluxo está diminuindo, eu vou querer aumentar. Opõe. Se aumentou, eu queria diminuir. Agora que diminuiu, eu quero aumentar. Para aumentar o fluxo magnético, eu uso a minha mão direita com os dedos que acompanham o indicador, aumentando o campo magnético. E aí, nesse caso, o meu dedão ia ficar para baixo. Tu vê, em ambos os casos eu aproximei e afastei o polo norte, né? Se eu aproximasse ou afastasse o polo sul, ia inverter também mais uma vez a corrente elétrica. Quer dizer que se eu pego um ímã e fico aproximando e afastando de uma espira, a corrente elétrica fica indo para um lado e para o outro. Começa a dar para entender porque a corrente elétrica do mundo é alternada. O que eu fiz aqui? Eu apliquei diretamente a lei de Lenz. Eu vi que uma hora o fluxo magnético estava aumentando, fui de encontro a esse aumento, tentei diminuir. Uma hora o fluxo magnético estava diminuindo, eu tentei aumentar. Por isso a palavra mágica ali é se opõe. Se a variação aumenta, eu quero diminuir. Se a variação diminui, eu quero aumentar. Exatamente o que vai acontecer no princípio de Le Chatelier daqui, como vocês vão ver futuramente. A natureza tentando equilibrar as coisas. Agora, uma outra maneira de pensar é a seguinte, ó. Olha uma outra maneira de pensar. Essa aqui é a parte que está dentro do quadro. Essa aqui é a parte mais grossa que está fora do quadro. Essa espira, então, ela está com essa parte mergulhada e essa parte para fora do quadro. Eu estou com o meu ímã aqui, polo norte e polo sul, e vou aproximar. Quando eu aproximar o ímã da espira, vai ou não vai aparecer corrente elétrica nela? Aparece, né? Quando aparece corrente elétrica nela, surge energia elétrica no fio que não existia. Da onde veio essa energia elétrica? Se sou eu que estou segurando o ímã e aproximei o ímã, eu vou sentir uma resistência. Eu vou sentir uma resistência ao deslocamento do ímã. Então quer dizer que é a energia cinética do meu movimento que se converteu em energia elétrica. Pô, peraí. Se está brotando uma corrente elétrica na espira quando eu aproximo o ímã, parte da energia do movimento do ímã está se transformando em energia elétrica na espira. Eu vou sentir então dificuldade de levar o ímã adiante. Sem a espira, eu passo com o meu ímã de boas, sem problema. Ah, não tem nada, não sinto nada. Que legal passear com o meu ímã. Quando a espira está ali, eu percebo, que difícil empurrar o ímã. Que loucura, né, cara? A presença do circuito elétrico nas proximidades do ímã faz força no ímã. Se eu estou sentindo o meu ímã ser repelido pela espira, é porque ela está agindo como um ímã também, né? E já que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Para essa espira repelir esse ímã que tenta se aproximar, ela vai ter que ser um eletroímã com polo norte na esquerda e polo sul na direita, né? Para que essa espira funcione como um eletroímã, as linhas de campo emergem no norte e penetram no sul, não é isso? Confirmamos com a regra da mão direita que a corrente tem que ser para cima. Observe que dessa vez eu não pensei no fluxo magnético e depois pensei na lei de Lenz. Eu simplesmente pensei, se eu estou sentindo que o ímã está sendo forçado, que eu tenho que forçar o ímã para ele avançar, a única explicação, a espira é o ímã que está se opondo ao movimento. Por isso eu joguei o polo norte para o lado de cá e o polo sul para o lado de lá. Para que essa espira tenha essa polaridade magnética, pega a regra da mão direita, as linhas de campo penetram no sul e emergem do norte. Pegou no fio com a mão direita. Para fazer uma situação ainda diferente, vamos pegar um ímã que está com o polo sul e vamos tentar afastar esse ímã. Quando eu afasto o ímã da espira, vai aparecer corrente elétrica, concorda comigo? Vai aparecer corrente elétrica, concorda comigo? Parado não aparece. Agora, se eu estou afastando, aparece. O aparecimento de corrente elétrica mostra que energia do movimento do ímã, que eu estou movimentando, se converteu em energia elétrica. Logo, eu vou ter que sentir uma dificuldade para puxar o ímã. Se eu sinto dificuldade para puxar o ímã, é porque o ímã está sendo atraído pela espira. Os opostos se atraem, tem que ser polo norte e polo sul. Para que a espira seja dessa maneira, eu vou ter que pegar no fio com o dedão para cima. Linhas de campo penetrando no sul, emergindo do norte. O dedão fica para cima. Que engraçado, como é que pode eu estar aproximando e a corrente deu para cima e eu estar afastando e a corrente deu para cima? Porque
magnético que se opõe à variação do fluxo, ou tu simplesmente lembra que quando o ímã foi deslocado perto de uma espira, ele vai ter o seu movimento forçado no sentido oposto. Aí tu consegue determinar qual é a polaridade do eletroímã que se criou na espira. E a partir dessa polaridade tu consegue aplicar a regra da mão direita e achar a corrente induzida. Cara, o vestibular cobra muito essa ideia da lei de Lenz. Se tu for ver, só tem 4 possibilidades, né? Ou o polo norte está aproximando ou afastando, ou o polo sul está aproximando e afastando. Treina essas 4 possibilidades, daqui a pouco tu vai dar fera nessa parte também. Vamos fazer uma análise dimensional da lei de Faraday rapidinho aqui. Força eletromotriz é volts, não é, galera? Volts, para homenagear o Alexandre Volta, né? Fluxo magnético, nós acabamos de ver que é Weber. E tempo, segundo. Quer dizer que volts é o mesmo que Weber por segundo. Volt é o mesmo que Weber por segundo. Uma análise dimensional rapidinha aí. Então, se a partir de agora nós começarmos a escutar uma força eletromotriz de 10 Weber por segundo, normal, é 10 volts, ele só escreveu em uma unidade diferente. Vamos fazer uns exemplos numéricos para a lei de Faraday, que aí depois que a gente vai usar a lei de Faraday para outras situações, vão ter bastante consequências interessantes. Antes então de avançar com a utilização da lei de Faraday, eu vou exemplificar a lei de Faraday e o fluxo magnético. Vamos exemplificar essas duas passagens.